Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Glória a Deus, querido, pela sua vida. Essa é uma noite especial, noite da ceia do Senhor e dia das mamães. Quero já estender aqui todo o nosso carinho. Um feliz dia das mães a todas as mamães, as vovós. Deus abençoe a vida de vocês. Eu creio que Deus tem algo especial para vocês e para todos nós nessa noite, através da palavra dele. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês hoje, nós, desde do último dia 10, nós estamos fazendo a leitura do livro de Salmos. Amém? Eu coloquei lá nos grupos lá e já fazia algum tempo que eu não fazia essa leitura de uma forma assim, direta, né, corrida de um salmo atrás do outro. E Deus colocou no meu coração para fazer isso, e no dia 9, querido, eu sentei para fazer o meu devocional, e para eu começar a ler o livro de Salmos, e aí Deus falou comigo que era para a gente poder estender isso para toda a igreja, para que a gente pudesse ler juntos, e que a gente possa crescer juntos, querido, na leitura da palavra. Eu creio que não vai ser o primeiro momento onde nós vamos encorajar toda a igreja a ler, e eu creio que está sendo bênção e ainda vai ser muito para todos nós. Amém? Eu tenho sido muito edificado, querido, pela leitura desses salmos. Nós temos ali em casa, nesses dias, já o hábito de sentar ali com os meninos, de sentar com o Estevão, de fazer a nossa devocional junto, e tem sido uma bênção. Ontem à noite era bem tarde da noite já. A gente costuma dormir um pouquinho mais tarde. Mas era 1h da manhã, estava eu, a pastora Tânia e o Estevão lá, a gente estava fazendo a nossa devocional e conversando sobre o livro de Salmos. E tem sido um tempo abençoador para nós como família, para nós como casa e para nós como igreja. Querido, pensando nisso, o Salmo 1, querido, ele é um salmo muito relevante, tanto na palavra de Deus e quanto para mim em especial. O Salmo 1 foi um dos primeiros salmos que eu li, foi um dos primeiros salmos que eu fiz uma devocional, foi um dos primeiros salmos onde eu parei para meditar de uma forma um pouco mais profunda, de dedicar um pouco de mais tempo. E nessa nossa leitura agora, Deus me encorajou a aprofundar um pouquinho mais no entendimento do Salmo 1. Eu quero compartilhar com vocês essa noite uma palavra onde nós vamos entender e nós vamos nos aprofundar um pouco mais o que o salmista Davi estava nos ensinando aqui através do Salmo 1. Querido, tem muitas coisas boas. Nós poderíamos ficar aqui muitos dias falando sobre somente o Salmo 1, que tem 6 versículos. Você pode fechar os teus olhos, eu quero orar junto com você nessa noite. Pai querido, eu louvo o Senhor por esse tempo tão especial, papai. Te agradeço por esse dia que o Senhor preparou para nós. Te agradeço, Pai, por esse momento de louvor e adoração, Senhor. Te agradeço por esse momento de dízimos e de ofertas. Te agradeço por essa noite onde o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. E muito mais do que ouvir, Pai, o Senhor nos trouxe aqui para receber, Pai, dessa verdade dos céus, Pai. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai, para abrir o Teu coração, para rasgar o Teu coração e para ministrar as nossas vidas, Pai. Eu oro nessa noite para que o Senhor me ajude a compartilhar dessa grandeza. O Senhor me ajude, Pai, na minha pequenez, na minha insignificância diante de Ti, mas que o Senhor fale com cada um de nós aqui, Pai. A minha oração, Senhor, é que cada vida, cada homem, cada mulher de Deus aqui, Pai, desde os mais jovens até os mais experientes, que eles saiam daqui transformados, Pai, renovados, Pai, vivificados, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Fala conosco nesse momento. Ministra os nossos corações, Pai. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração para receber da verdade da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Salmo de número 1, querido. A palavra de Deus aqui diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Muito obrigado, Chico. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore
plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu estou lendo na ARA aqui, tá? Pessoal da mídia aí, eu sempre leio na nova versão transformadora. Hoje eu estou lendo na ARA. Vai ficar mais fácil, o que eu vou ler, vocês vão acompanhando aqui comigo. Querido, o livro de Salmos, ele é um dos livros, ou o livro mais extenso de toda a Bíblia. São ali mais de 150 poemas, escritos por diferentes homens em diferentes épocas. Você tem o livro de Salmos ali escrito no intervalo de até 1000 anos. Nós temos vários autores e vários homens de Deus em momentos diferentes da história que escreveram e contribuíram para que hoje nós tenhamos essa riqueza nas nossas mãos, para que hoje nós temos essa palavra tão linda, tão inspirada por Deus, que é a nossa Bíblia. Nós temos ali alguns dos seus autores, querido, dentre vários autores, o que mais, se não só se destaca, daqueles que têm mais salmos escritos ao rei Davi. Davi tem 73 salmos que foram atribuídos a ele. Se você pegar esse salmo primeiro e ler um pouquinho nas entrelinhas, nos estudos falando sobre ele, você vai ver lá o salmo de autor desconhecido. Mas você vai ver a própria Bíblia depois, lá em Atos, no capítulo 4, Pedro pregando para a igreja ali, para a igreja primitiva, citando o salmo primeiro e falando da autoria de Davi para esse salmo. Então Davi tem 73 salmos escritos. Moisés, falou, pastor, Moisés lá no começo, salmo 90 é de autoria de Moisés. Você vai ver outros homens como Asaf, Salmo 50, Salmo 73 e Salmo 83, da autoria de Asaf. Você vai ver os filhos de Corá, Salmo de número 42, 49, 84, 85, 87. Salomão, filho do rei Davi, você vai ver o Salomão, o Salmo 72 e Salmo 127. Além de Etan e de Emã, Salmo 88 e 89. Isso é só a título de conhecimento, para nós introduzirmos a palavra de Deus. O Salmo primeiro, querido, ele é uma introdução, ele é uma porta que nos abre e que o salmista está nos trazendo uma mensagem. E diferente de uma introdução que talvez abrange algo mais simples ou que traz talvez um entendimento nem tão profundo para que se você possa introduzir num assunto maior, o Salmo primeiro ele já traz uma excelente reflexão para as nossas vidas. E muito mais do que uma reflexão, o Salmo primeiro já traz princípios de vida e de morte para a vida do cristão. Se nós olharmos aqui no contexto, querido, do Salmo primeiro, ele começa dizendo assim, bem-aventurado ou feliz. Esse mesmo bem-aventurado, o Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, e ele começa o Sermão da Montanha dizendo bem-aventurado. Se nós olharmos, querido, nas entrelinhas da palavra, na etimologia dessa palavra bem-aventurado, nós vamos perceber que tanto no grego, que tanto no hebraico, o sentido é o mesmo. E não é só feliz, mas bem-aventurado é mais que feliz. Então todas as vezes que nós olhamos o Senhor Jesus falando sobre isso, todas as vezes que nós olhamos a palavra de Deus dizendo bem-aventurado, é mais que feliz, é muito mais do que feliz. Amém? E o que fica muito claro aqui para nós, querido, é que a felicidade ela nunca foi um problema para Deus. A felicidade nunca foi um problema, querido, para aqueles homens de Deus e muito menos para Jesus. O John Piper, querido, um escritor cristão muito conhecido, ele diz algo muito interessante sobre a felicidade. Ele diz que o problema do homem não é a busca pela felicidade. O problema do homem é contentar-se com uma felicidade pequena, terrena e limitada. O problema nunca foi, querido, a busca pela felicidade. O problema foi entender
que a felicidade está nas coisas desse mundo. O problema está em acreditar que a felicidade está somente nessas coisas terrenas, onde nós podemos tocar, onde os nossos olhos estão vendo. O problema é uma busca desenfreada por uma felicidade, querido, que não tem nenhum padrão cristão e muito menos bíblico. O problema, querido, do mundo de hoje é uma felicidade a qualquer custo. Mesmo que eu passe por cima de quem for, eu preciso ser feliz. Mesmo que eu quebre os princípios da própria palavra de Deus, o que importa é eu ser feliz. Essa nunca foi, querido, a prioridade. Isso nunca foi o que a palavra de Deus nos ensina sobre felicidade. Então o Salmo 1, querido, ele é um manual sobre felicidade. Se nós olharmos aqui no ponto de vista, querido, do rei Davi, ele começa dizendo assim que o bem-aventurado é um homem que não anda segundo no conselho dos ímpios. E eu vou mais além, querido. E o Salmo 1 é um mapa da verdadeira felicidade para nós cristãos. Ele começa dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Preste atenção em alguns termos importantes, querido, nesse versículo. Davi está dizendo que bem-aventurado, ou feliz, ou muito mais do que feliz, é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o segundo momento, Davi diz que nem se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro momento desse verso 1, ele diz, nem se assenta na roda com os escarnecedores. Verso número 1. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite pelo menos 3 princípios importantes da palavra de Deus que o Salmo 1 nos ensina. O primeiro princípio é que o justo é feliz por aquilo que ele evita. Você pode repetir comigo? O justo é feliz por aquilo que ele evita. Querido, já no verso 1, o salmista está em 3 tipos de pecadores. Ele fala sobre os ímpios, ele fala sobre os pecadores e ele fala sobre os escarnecedores. São 3 etapas de pecado que nós vamos trabalhar elas de uma forma um pouco mais focada e de uma forma separada para você entender a profundidade daquilo que o rei Davi estava nos dizendo. Aqui também, ele fala que bem-aventurado o homem que não anda. Andar fala de movimento. Em um segundo momento, ele fala que bem-aventurado é um homem que não se detém. É um homem que não para. Em terceiro lugar, ele vai falar do homem que não se assenta na roda com os escarnecedores. E esse se assentar aqui fala de se acomodar. E um único versículo, querido, o salmista mostra a progressão do pecado na vida daqueles que não conhecem o Senhor. Ele fala sobre o conselho. Bem-aventurado o homem que não busca o conselho dos ímpios. Em segundo lugar, ele vai falar que não se assenta, ou que não se detém no caminho dos pecadores. E em terceiro lugar, ele fala daquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós, querido, eu, você, nós somos bem-aventurados, felizes, quando nós não adotamos o estilo de vida desse mundo. Nós somos mais do que felizes quando nós não adotamos, querido, o pensamento que o mundo está oferecendo a todo custo para nós. Onde nós olhamos, querido, tem alguém discipulando pessoas. Aonde você entra na internet, o que é, querido, a internet hoje? Por que aqueles homens, ou aquelas mulheres, ou aqueles meninos, aqueles jovens são chamados de influenciadores digitais? Porque eles estão influenciando. A grande verdade hoje, querido, é que para nós pais, ou nós vamos influenciar a vida dos nossos filhos com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem falado conosco, ou uma outra pessoa vai influenciar a vida dos nossos filhos. O senhor está dizendo que é errado, querido? Cada um cuida do seu filho da melhor forma. Mas eu
conhecendo um pouco da Bíblia que eu conheço, não tem ninguém melhor para discipular o seu filho do que você mesmo. Do que você que ama o seu filho. Do que você que gerou o seu filho. Do que você que cuidou do seu filho. Do que você que passou as madrugadas, muitas vezes acordado com seus filhos. E agora vem uma outra pessoa que você nem sabe de onde veio. E está influenciando, querido, grande parte da nossa geração, dos nossos jovens e adolescentes do dia de hoje. Pastor, mas existem influenciadores cristãos. Sim, glória a Deus por isso. Mas é dever nosso, pais. É dever nosso, mães, influenciar a vida dos nossos filhos. Então, o primeiro momento aqui, querido, que eu quero abordar com você, o salmista diz que bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que é, querido, esse conselho? O que Davi ele estava nos mostrando aqui? Davi estava nos mostrando, querido, uma progressão para o pecado. Primeiro, querido, ele diz que aquele homem, ele estava bem-aventurado, um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós precisamos escolher bem, querido, as pessoas com que nós nos aconselhamos. Nós precisamos escolher bem as pessoas com onde nós buscamos o conselho para a nossa vida. Nós precisamos escolher, querido, mais de uma forma minuciosa as pessoas com quem nós nos aconselhamos. Porque, querido, o que nós vemos de uma forma geral é uma falta de sabedoria, muitas vezes da nossa parte. Porque algumas pessoas estão com um problema no casamento. E onde eles estão buscando conselho? Eles estão buscando conselho em uma pessoa que é divorciada. Nada contra quem é divorciado, querido, pelo contrário. Mas não seria mais inteligente você buscar o conselho numa pessoa que tem um relacionamento fundamentado na palavra de Deus, do que você buscar um conselho para o seu casamento com uma pessoa que é divorciada? É no mínimo falta de inteligência. Muitas vezes, querido, nós estamos buscando conselho ou estamos sendo influenciados por pessoas que nós não conhecemos o coração dessa pessoa. Nós não conhecemos nem a vida dessa pessoa. Nós não conhecemos nem quem é de verdade essa pessoa. O salmista Davi aqui, querido, ele está nos ensinando algo muito precioso. A progressão para o pecado, primeiro ele começa andando, depois ele para e ele é atraído por aquele pecado. Ele fala primeiro do conselho, depois ele fala de se deter no caminho dos pecadores. Ele fala de alguém que parou e que já foi fisgado, querido, pelo pecado aqui. Em terceiro, depois que ele andou, depois que ele parou, depois que ele gostou, ele se assenta. E no momento que ele se assenta, ele passa a fazer parte da roda dos escarnecedores. Davi nos ensina, querido, você quer ser feliz? Cuidado com o que você busca conselho. Cuidado com os lugares em que você frequenta. Existem lugares que não foram feitos para nós, queridos. Existem lugares que não nos cabe estar presentes. Pastor, todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo precisa de Jesus, querido. Mas existem lugares específicos que não são bênção para as nossas vidas. E que existem muita gente hoje que talvez nem está mais entre nós, que talvez não esteja mais vivendo uma vida com Deus, porque, não digo nem andou além do limite, mas andou muito perto do limite. Eu e a pastora Tânia, nós sempre conversamos sobre isso, sobre a questão de limite. Qual é o limite? A pastora Tânia sempre fala, ande longe do limite. Porque se o limite é aqui, querido, para cair dessa plataforma, por que eu vou andar sempre em cima dessa linha que divide a plataforma? O que vai acontecer uma hora? Vai cair da plataforma. Agora, se eu andar sempre pelo menos a 1 metro de distância dessa plataforma, eu posso caminhar tranquilamente, querido, por esse púlpito aqui, e nada vai acontecer. O problema é, querido, que muitas vezes nós queremos caminhar em cima desse limite. Existem lugares que não foram feitos para nós. Amém?
Todos precisam de Jesus. As pessoas vão ser evangelizadas por Jesus. Mas existem lugares que não cabem a nós. Homens e mulheres que temem a Deus. Ele diz aqui, querido, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda com os escarnecedores. Pastor, que são rodas de escarnecedores, querido, são aquelas rodas de fofoca que existem no trabalho, são aquelas rodas de fofoca que existem na sua vizinhança, existem aquelas rodas de fofoca que nós vemos em quase todos os lugares. Sabe onde nós devemos estar, querido? Longe dessas rodas. Longe desses lugares. Homens, fogem dessas rodas, queridos, que só falam sobre coisas obscenas, que só falam sobre coisas que não edificam. Isso precisa ser lembrado, querido, para nós homens. Muitas vezes existem pessoas que não temem a Deus e que estão influenciando a vida não somente dos nossos jovens, mas que estão influenciando negativamente as nossas vidas de homens. Querido, eu já vi homem de Deus, pregador da palavra, começou a trabalhar com uma outra pessoa que não temia a Deus, que não servia a Deus, que tinha os princípios totalmente longe da palavra de Deus. E o final foi terrível. Ao invés desse homem de Deus, querido, influenciar aquele outro homem foi influenciado por ele. Esse homem perdeu a sua família, esse homem teve um final terrível, querido. Hoje Deus restaurou a vida dele, ele continua caminhando nos caminhos do Senhor, mas eu vi, querido, isso de perto. Eu vi a vida daquele menino, daquele jovem, daquele cara, saindo, querido, da presença de Deus. Eu conversava com ele, querido, quase que semanalmente. O que eu via mais não era aquele cara que eu conhecia anos atrás, aquele cara cheio da presença de Deus, aquele cara que falava só das coisas de Deus. Agora eu estava vendo um cara que falava sobre tudo menos de Deus. É isso que o salmista estava nos ensinando, é isso que o salmista está falando para nós. Nós precisamos ter um posicionamento, querido, em relação às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sabe, homens, talvez você tenha algum grupo de WhatsApp, de algum lugar, onde os caras começam a postar pornografia, começam a postar coisas, some daí, querido. Some desse lugar. Poxa, pastor, nunca aconteceu com você? Claro que já. Colocava eu no grupo, eu saía. Hoje os meus amigos, eles montam uns grupos lá, vão fazer um grupo dos meninos que jogam bola lá no Jardim P, do tempo da Fundação Bradesco. Posso colocar você, Fabinho? Pode colocar, mas como é que é? Não, já coloquei lá as regras e eles já estão sabendo. Se colocar alguma coisa, você pode ficar à vontade de sair. Ok, está tudo certo. Até o momento está funcionando ótimo. Mas nós precisamos entender e estipular alguns limites, querido, na nossa vida. Tem lugar que a gente tem que fugir, querido. Tem lugar que a gente tem que fugir. José foi um exemplo claro disso. José é um homem de Deus, querido, que foi criado por Deus. Quando ele chegou no momento crucial da sua vida, onde a mulher de Potifar agarrou ele, José não orou por aquela mulher. José não quis converter aquela mulher. José fez uma coisa, ele correu. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que, correr. Sai daí. É isso que o salmista, querido, está nos ensinando aqui. Só que muitas vezes, quando a Bíblia fala sobre o ímpio, às vezes nós pintamos uma figura de um ímpio, de alguém ruim. E muitas vezes o ímpio não é alguém ruim. Muitas vezes, querido, o ímpio não é alguém imoral, nem alguém depravado. Muitas vezes o ímpio, querido, pode ser alguém gente boa, alguém inteligente, alguém espetacular. O ímpio pode ser alguém, querido, que está sendo aplaudido pelo mundo, mas não deixou de ser ímpio. Aquela pessoa não tem os princípios de Deus dentro do seu coração. O que rege a vida daquela pessoa não são os princípios da palavra de Deus.
São outros princípios e muitas vezes muito distantes da palavra de Deus. Aqui o salmista Davi fala sobre o ímpio. Ele fala sobre o pecador, ele fala sobre o escarnecedor. O ímpio, querido, é aquele que não leva Deus em conta. O cara é ateu, mas ele é um grande cientista. O cara é ateu, mas ele é um grande médico. O cara é ateu, mas ele é um grande advogado, querido. O ímpio é alguém que não enxerga, que enxerga a vida por outra ótica, que não é a ótica de Deus. Davi está dando um conselho para nós. Não busque conselho dessas pessoas. Puxa, pastor, mas eu tenho que ir no médico lá, eu tenho que saber se ele é... Não, aí é outra coisa, querido. Mas Davi está falando de buscar conselho, querido. Não busque conselho nessas pessoas. O pecador. Olha, presta atenção na progressão, querido, que Davi está estipulando aqui para nós. Primeiro ele fala do ímpio, agora ele já fala do pecador. O pecador já é diferente, querido. O pecador ele vai além do ímpio. O pecador é aquele que erra o alvo, é aquele que é consciente, escolhe o caminho largo do pecado. O caminho das facilidades, o caminho do dinheiro fácil, sem trabalhar, o caminho do prazer acima de tudo. Essa é a figura do pecador que o salmista está nos ensinando. Ímpio, pecador, escarnecedor. Conselho: parar no caminho, se assentar na roda dos escarnecedores. Quem é o escarnecedor, querido? O escarnecedor é aquele que zomba de Deus, é aquele que não tem temor nenhum, pelo contrário, é aquele que não tem vergonha nenhum de pecar. E mais, é aquele que faz piada das coisas de Deus. Querido, eu fico muito mais do que desconfortável, eu fico bravo mesmo. Todas as pessoas com quem eu convivo, eu conheço bastante gente, querida, aqui em Paranavaí, do futebol, das outras coisas. E pouquíssimas vezes eu passei por essas situações, querida. Porque todas as pessoas que às vezes vêm conversar com nós, por saber que nós somos pastores, algumas delas já têm um filho. Muitas vezes eu ouvia no trabalho, os meninos olhando no celular, alguma coisa e tal, você vai falar: Fabinho, isso aqui não interessa para você não. Eu também não ia lá saber o que é. Mas tem gente, querido, que não tem pudor nenhum. Que faz piada, que fala mal, que zomba das coisas de Deus. Que vive uma vida de pecado mesmo consciente. Que vive uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai embora, querido. E vai levar mesmo. Vai levar para o inferno. Mas vai levar. Esse é o escarnecedor, querido. Ninguém que é escarnecedor começou sendo escarnecedor primeiro. Presta atenção na sequência. Ímpio. Depois ele fala do pecador. E depois ele fala do escarnecedor. Ninguém começa sendo escarnecedor primeiro. A questão é, primeiro ele andou no conselho dos ímpios. Depois ele se deteve no caminho. E só então depois ele se assentou na roda dos escarnecedores. Você quer ser feliz, querido? Fuja disso. Fuja dessas rodas. Fuja dessas situações constrangedoras. Fuja, querido, de pessoas que só falam mal. Fuja de pessoas, querido, que só escarnecem. Pessoas que você sabe que elas vão mudar o seu dia para pior. Puxa, pastor, mas... Querido, tem gente que, infelizmente, eu e você, nós não vamos conseguir converter essa pessoa. Tem gente que é só Deus mesmo. E glória a Deus por isso. Só que tem gente tentando, querido. Tem gente caminhando, tem gente sentando junto. E aí que está o grande problema. Nós precisamos entender em Deus, querido, isso. Existe uma linha muito tênue, uma linha muito fina em relação a essas coisas. Mas se nós, querido, aqui o salmista está dizendo, se você quer ser feliz, fuja disso. Lembre-se, vocês são felizes
por aquilo que vocês evitam. Esse é o primeiro aspecto, querido, do Salmo de número 1. Nós somos felizes por aquilo que nós evitamos na nossa vida. Amém? Estão aqui comigo? Segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. Você pode ser feliz não só pelo que você evita, mas também por aquilo que nós fazemos, ou por aquilo que você faz. Olha no verso número 2 aqui, ele diz o seguinte. Primeiro ele diz que bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E no verso número 2 ele vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Você pode trocar essa palavrinha aqui, lei do Senhor, pela palavra do Senhor. Antes o seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra ele medita de dia e de noite. Querido, é por aquilo que nós fazemos. Antes o seu prazer está na palavra do Senhor, ele medita nela de dia e de noite. É interessante aqui nós entendemos o que é o meditar na palavra. Existem vários conceitos sobre meditação na palavra de Deus. No GPS, o pastor Maurício tem uma escola, aqui na igreja do GPS, sobre princípios espirituais. Existe uma aula inteira falando só sobre meditar na palavra de Deus. Sobre vários aspectos. Eu quero citar alguns aqui para vocês, o que é meditar na palavra de Deus. Em primeiro lugar, querido, a palavra de Deus, nós precisamos pensar na palavra de Deus. Além de ler a palavra de Deus, nós precisamos meditar nessa palavra, pensar nessa palavra. O que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Como que eu posso aplicar essa palavra na minha vida? O que o Senhor quer dizer com essa palavra? A palavra de Deus precisa ocupar, querido, a nossa mente. É isso que o salmista estava nos dizendo antes. O seu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra ele medita de dia, ele medita de noite. Primeiro, essa palavra precisa ocupar, precisa ter um lugar na nossa mente. Senão, querido, a nossa mente vai para lugares que muitas vezes não são agradáveis. Não sei você, mas já existiu um momento assim, que eu não estava pensando em nada, querido. Eu estava adorando a Deus e de repente vem uns pensamentos que você fala, isso não é de Deus. A nossa mente é terrível, querido. Nossa mente é terrível. Por isso que a palavra de Deus precisa ocupar e precisa ter um lugar na nossa mente. Meditar também é declarar a palavra de Deus. Ela precisa fazer parte, querido, da nossa vida. Ela precisa estar nas nossas conversas, no nosso dia a dia. A palavra de Deus precisa fazer parte, querido, da nossa conversa, dia a dia. A palavra precisa fazer parte da nossa conversa familiar, na nossa mesa de almoço, na nossa mesa de jantar, na nossa mesa de café da manhã. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa conversa entre amigos. A palavra de Deus precisa fazer parte, querido. Muitas vezes nós sentamos entre amigos, nós falamos sobre futebol, os homens gostam, a grande maioria, de falar sobre futebol, sobre falar sobre esporte, e falar sobre basquete, falar sobre o futebol americano, que os meninos aqui gostam. A gente conversa, querido, conversa sobre tudo isso. Tem o pessoal que gosta da corrida, tem o pessoal que gosta do pedal, e está tudo certo. Nós vamos conversando, querido. Mas a palavra de Deus precisa fazer parte disso. Em algum momento, querido, a palavra de Deus precisa permear as nossas conversas no nosso dia a dia. Senão nós falamos sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. Não sei se você já teve essa sensação ruim, querido, mas eu já tive várias vezes. De sentar com uma pessoa, querido, e conversar com essa pessoa. E falar sobre várias coisas, e compartilhar, e dar risada, e tal. E às vezes amigos que você não vê há um tempo, e de repente você vai para casa e quando você chega em casa, você pensa, puxa, eu falei tanta coisa com essa pessoa. E não falei daquilo que era mais importante, que era de Jesus para ela. Várias vezes, querido, eu já tive esse sentimento. Não é um sentimento legal. A palavra de Deus precisa estar nos nossos lábios. Amém? Meditar também, querido, além de declarar a palavra, meditar também é ruminar a palavra. Essa palavra ruminar, ela vem dos bovinos. Dentro do estômago dos bois, da vaca. Alguns falam que são vários estômagos, mas há gente que diga que é um estômago com 4 compartimentos diferentes. Não é uma área que eu sou
tenho um grande conhecimento, então eu vou ficar por aqui, depois vocês pesquisam lá e entendam um pouco melhor isso. Mas a questão é que ali no estômago do boi existem 4 compartimentos diferentes. Eu pesquisei um pouquinho só a título de conhecimento. As vacas, assim como os demais animais bovinos, eles possuem um estômago. No entanto, o órgão possui 4 separações, classificadas como o retículo, o omaço, o abomaço e o mais conhecido, que é o rúmen. Como funciona a digestão do gado? Primeiro, o alimento passa pelo rúmen, onde ele é realizado a quebra da celulose e da fonte de energia. Em seguida, ele passa pelo retículo, onde formam os bolos de alimentos. E os alimentos retornam para a boca do animal para ser ruminado. Ou seja, a vaquinha ela vai pastando, depois ela ingere aquele alimento, vai para o primeiro compartimento, vai para o segundo compartimento, depois... É algo meio estranho, querido, mas é verdade. Depois ela volta para a boca da vaquinha lá de novo, e ela fica ruminando. O pessoal que está mais tempo na igreja, há alguns anos atrás, os retiros da igreja eram lá no Pastor Ailton. E às vezes, no sítio do Pastor Ailton, quem conhece, tinha umas casinhas que era mais lá pro meio do pasto, assim, lá para baixo, né? E normalmente os meninos dormiam lá nessas casinhas. E as vaquinhas, elas comem a noite inteira. É impressionante. A gente deitava para dormir, as vaquinhas estavam ali, ó. E elas comem o dia todo, a noite toda, elas estão ali, estão mastigando. E a palavra ruminar vem disso, querido, desse entendimento. A palavra de Deus, a gente precisa ingerir ela, precisa ler ela, precisa absorver ela. E de repente essa palavra precisa voltar novamente para os nossos lábios, para a nossa mente. E nós precisamos meditar nela o dia todo. Por isso que o salmista diz que ele medita nela de dia e de noite. A palavra precisa fazer parte, querido, da nossa vida, durante todo o nosso dia. Amém? E aí depois disso, querido, depois que o alimento, depois da ruminação, o alimento ele retorna para o estômago, especificamente para o omaço, onde ocorre a absorção de água e o restante da comida. E por último, o alimento vai para o abomaço. Nele é concluída a digestão pelas enzimas presentes no órgão. E aí depois ele é expelido pelo animalzinho ali. Mas essa é a questão do meditar na palavra de Deus. Ela precisa fazer parte, querido, da nossa vida. Em algum momento do nosso dia, querido, nós precisamos parar. E é muito interessante a leitura de Salmos por causa disso. Nós lemos pela manhã, talvez você leia quando você acorda, talvez você leia no seu trabalho, talvez você leia no seu dia, e daí durante o dia você começa, em alguns livros, eu vi lá que nós precisamos resmungar a palavra de Deus. Tem muita gente que resmunga muitas outras coisas, mas nós precisamos resmungar, nós precisamos falar da palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. E nós vamos declarando a palavra. Tem muita gente que gosta de ouvir a palavra. Ah, pastor, para ler eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu ponho no fone de ouvido e eu vou ouvindo a palavra ali. Querido, tá ótimo. Muitas vezes nós ouvimos tanta coisa desagradável, tanta coisa ruim, tanta música ruim que tem por aí. Ouça a palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, nós temos um vasto mundo pela frente, aí em termos de internet, em termos de palavra, em termos de devocionais. Tudo é muito bom, querido. Nós só precisamos praticar. Isso precisa se tornar um estilo de vida para nós. Terceiro ponto. Você é feliz por aquilo que você é. Repita comigo. Você é feliz, ou melhor, eu sou feliz por aquilo que eu sou. E essa é uma verdade, querido. Olha no verso número 3. Depois que ele fala, querido, que na lei do Senhor nós temos que meditar de dia e de noite. No verso número 3 ele diz assim: pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, no qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Ou de algumas Bíblias diz que ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz, ele é próspero.
Primeiro, querido, o salmista diz que esse homem que não anda no conselho dos ímpios, esse homem que medita na palavra de Deus, ele diz que nós somos como árvores. Algumas características da árvore. A árvore, ela traz beleza para os ambientes. Não é verdade? Às vezes o ambiente está ali, meio xoxinho, você põe um arranjo de flor, você põe um vaso lá, uma árvore, muda o ambiente. A árvore tem essa característica de trazer beleza para os ambientes. A árvore também, ela traz os seus frutos. E muitas vezes são frutos doces, são frutos agradáveis. Alguma outra característica da árvore também, a árvore ela traz sombra, querido. Nós aqui em Paranavaí, nós sabemos muito bem o que é isso. Né? Pega um verãozão aí de 38, de 40 graus pela frente. Como é bom ter uma árvore na frente de casa, né? No inverno, no outono, lá, muitas vezes na varrendo, nós estamos reclamando. Nossa, quantas folhas, não sei o quê. Aí quando vem o verão, querido, 40 graus, 2 horas da tarde em Paranavaí, o asfalto derretendo. Vamos ver a hora de ficar debaixo de uma árvore, aproveitar a sombra dela. A árvore também, ela nos traz o ar. Algo interessante aqui, querido, é que a árvore que o salmista está dizendo ali, ela não é nativa daquele lugar. Porque o salmista diz que ele é como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham. Ela não é uma árvore que nasceu naquele lugar ali, pelo contrário, ela é uma árvore que foi plantada naquele lugar. É o próprio Deus, querido, que plantou aquela árvore naquele lugar. É o próprio Deus que planta as nossas vidas nos lugares onde nós estamos hoje. Amém? Foi Deus, querido, que te plantou nessa família que você está hoje. Foi Deus que te plantou na igreja onde nós estamos aqui hoje, querido. Amém? Foi Deus, querido, não foi outra pessoa que te trouxe aqui entre centenas de igrejas aqui em Paranavaí. Por que Deus plantou a gente aqui na Caminho Vivo? Para frutificar. Amém? Para dar frutos aqui. E eu creio, querido, nisso. E é o que o salmista está nos dizendo aqui. Ela não é nativa daquele lugar. Foi o próprio Deus que plantou ela ali. Ela também, querido, é uma árvore frutífica, que na estação correta ela dá o seu fruto. Esse é o desejo do Pai, que nós frutifiquemos. E por último ele diz que cujas folhas não murcham, mesmo no tempo difícil, mesmo passando pela adversidade do tempo. O que sustenta aquela árvore, querido, ela estar plantada junto ao ribeiro de águas. Muitas vezes a nossa vida é assim, querido. Vem o vento, vem a chuva, vem as adversidades, querido. Muitas vezes vem as enfermidades. Algumas vezes vem a falta de recursos financeiros. Às vezes vem as dificuldades relacionais, querido, de família, de um casamento, de igreja, que acontece em todo lugar. Mas o que vai nos manter, querido, naquele lugar que Deus estabeleceu, é o fato de nós sermos plantados pelo Senhor. É o fato de o rio de Deus estar sobre as nossas vidas, alimentando aquela árvore, alimentando as nossas vidas. Amém? 5 características rapidamente de uma árvore. A árvore ela tem a característica de permanecer, querido. Porque ela foi firmemente plantada naquele lugar. Segunda característica é a posição que ela foi plantada. Ela não foi plantada num deserto. E esse momento aqui, querido, a palavra de Deus está referindo às tamareiras que são plantadas lá no deserto. Mas elas são plantadas em lugares específicos. Elas são plantadas num oásis de água. E nunca falta água para aquela planta. E nunca falta água para aquela árvore. Terceira característica da árvore, querido, ela é produtiva. No tempo certo, ela frutifica. No tempo certo, na estação certa, ela dá os seus frutos. Quarto é a sua perpetuidade. Ela permanece ali. Querido. Ela permanece ali porque foi o Deus que plantou ela. E quinta característica da árvore, prosperidade. Tudo que ela faz prospera. Amém? Essa é a característica do homem de Deus que o salmista Davi está nos ensinando.
Aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, aquele homem que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, aquele homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, aquele homem que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele faz, espera. Amém? Nós prosperamos, querido, não é por nós mesmos. Nós não prosperamos somente pela nossa inteligência, porque nós somos bons profissionais. Nós prosperamos porque o Senhor é conosco. Amém? Nós prosperamos porque o Senhor é sobre a nossa vida. Aleluia. Verso número 4, querido, eu já estou caminhando para o final. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Olha que comparação interessante aqui, querido, que o salmista está fazendo. Não são assim os ímpios. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa, ou com a moinha que o vento espalha. O salmista, querido, ele faz essa comparação da estabilidade de uma árvore bem plantada, frutífera, recebendo água, recebendo alimento, recebendo os nutrientes que ela precisa daquele oásis. E ele faz a comparação com um monte de palha, querido, que não tem vida, que qualquer vento que bate, ele se espalha. Olha que comparação interessante, querido. Ele faz um contraste entre o verde das árvores, que não murcham, que dá os seus frutos vistosos e doces, com a palha que seca e não alimenta nada e não serve para nada, a não ser para ser queimado. Você já parou para pensar para que serve um monte de palha? Para dar trabalho para limpar. Né? Um monte de folha seca, para que serve? Para dar trabalho para limpar e para ser queimado. Quando o vento forte bate, querido, numa árvore bem plantada, ela pode até balançar. Vai para lá, vem para cá, mas ela não cai. Amém? Uma árvore bem plantada, bem alimentada, ela não cai. Já a palha não. Qualquer ventinho que passa, ela se espalha. Qualquer vento que vem, ela vai embora. Qualquer vento que vem, ela já não está mais naquele lugar ali. Ela foi espalhada por outros lugares. Lembra daquela expressão, fogo de palha? O que é o fogo de palha? Você risca um fósforo na palha, acabou ela, querido. Em poucos segundos. O salmista está fazendo esse paralelo, ele está nos ensinando algo nessa comparação. A ideia aqui, querido, é muito interessante. Que a ideia aqui vem do agricultor e daquele homem que planta café. Aquele homem, ele vai lá nos galhos de café e ele, pelo menos era assim, ele puxa o café com a mão e aquele café ele vai caindo ali naquele arado, ele vai caindo naquele chão. Depois disso, ele vem o assoprador, que eles falavam, que é o que vem com a peneira. E ele vem peneirando aquele café, e junto com aquele café, vem palha, vem sujeira, vem tudo ali. E o que aquele homem faz com a peneira? Ele peneira e ele joga para cima. Quando ele joga para cima, querido, a palha, e vai ficando os grãos. E ele chacoalha. Joga para cima de novo. E a palha vai indo embora. Os galhos secos vão indo embora. A sujeira vai indo embora. E vai ficando só os grãos. Até que aquele homem, ele olha para aquela peneira e não tem mais palha. Não tem mais galho seco. Não tem mais sujeira. Só tem os grãos. E ali aquele café está pronto para passar pelo outro processo. Muitas vezes na nossa vida é assim, querido. Algumas coisas desconfortáveis acontecem conosco e muitas vezes é Deus peneirando a gente, querido, jogando para cima e tirando as impurezas. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, querido, são ruins. São ruins, mas são boas. Porque é Deus, querido, muitas vezes que permite isso acontecer. É Deus, querido, muitas vezes jogando nós para cima, tirando a palha, tirando a sujeira, até ficar os grãos. Até aquele homem olhar para a peneira e falar, agora está pronto. Amém? Agora está pronto.
Verso número 5. Pelo que os ímpios, eles não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Que juízo é esse, querido? O salmista está dizendo aqui. É o juízo de Deus. Tem muita gente vivendo hoje, querido, achando que não vai existir esse dia. Achando que essa história de Jesus voltar é só mais uma historinha de vó. E não é. Não que as histórias de vó sejam mentira, tá? Não é uma história de quadrinhos, querido. Jesus, ele vai voltar, querido, ele está próximo disso. Sabe, tem muita gente hoje enganando, querido, passando para trás. Tem muita gente hoje comprando e não pagando, não porque aconteceu alguma coisa no caminho, não, mas não pagando porque não quer pagar mesmo. Tem muita gente enganando, querido, mentindo, roubando. Tem muita gente dando canetada, querido, por dinheiro hoje. Infelizmente, no nosso país. Mas vai chegar um dia, querido, que não vai ter jeito. Vai chegar um dia que todos nós vamos estar à frente com o Senhor. Vai chegar um dia que todos esses, queridos, que estão fazendo o que querem hoje, vão estar diante do Senhor e não vai ter para onde correr, querido. O juízo de Deus é algo verdadeiro. Todos terão que enfrentar, querido, o grande tribunal de Deus. Aqui o salmista está trazendo um entendimento muito interessante. Debaixo do sol, querido, todos são iguais. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, os ímpios, os justos, eles estão todos misturados nessa terra. Assim como o joio e o trigo estão todos misturados. Assim também, querido, como o joio e o trigo, assim como alguns lobos, eles se vestem de ovelha e eles conseguem enganar muitas pessoas. Assim como existem os falsos mestres, assim como existe gente boa e gente ruim, estão todos misturados. Mas a palavra de Deus nos garante, querido, que vai chegar um dia que o próprio Senhor quem vai separar o joio do trigo. É o próprio Senhor, querido, quem vai fazer a separação dos justos e dos injustos. É o próprio Senhor quem vai julgar, querido, aqueles que não temeram ao Senhor, aqueles que viveram a vida como eles quiseram viver. O salmista deixa claro isso aqui, querido. Uns, o Senhor fará separação, uns para a glória eterna e outros para o castigo eterno. Tem muita gente vivendo uma vida hoje, querido, como se Deus não existisse. Mas esses mesmos, queridos, que estão vivendo como se Deus não existisse, um dia vão estar num lugar, querido, onde não existe nenhum por cento, nenhuma partícula mínima da presença de Deus naquele lugar. E o inferno, querido, não vai ser um inferno só porque vai existir fogo, porque vai existir tantas outras coisas que nós vemos ao longo da nossa caminhada cristã. O inferno vai ser um inferno porque não vai existir nada de Deus naquele lugar. Amém? E para finalizar aqui, querido, o salmista nos diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Esse conhecer aqui, querido, vai muito mais do que conhecer intelectualmente. Esse conhecer aqui vai muito mais do que conhecer a respeito de ciência, a respeito de conhecer algo. Esse conhecer aqui fala de intimidade. Fala de conhecimento profundo. O Senhor conhece, querido, o caminho dos justos. O justo, querido, é um caminho apertado. Mas o caminho dos ímpios é um caminho largo e espacioso. Mas é um caminho que conduz à morte. Todos nós, queridos, nós temos uma escolha. São dois caminhos colocados à nossa frente. São dois caminhos que está disposto para todos nós. Assim como está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, verso número 19. Coloco diante de ti dois caminhos. O caminho de vida e o caminho de morte. E o que a palavra de Deus nos diz? O caminho de bênção e o caminho de maldição. Escolhe, pois, a vida. Eu não sei, querido, se de alguma forma
Você está entendendo realmente o que Davi estava nos ensinando a respeito do Salmo de número 1 aqui? Mas a todo momento, querido, nós vamos ter a escolha nas nossas mãos. Ou nós escolhemos, querido, fazer a vontade de Deus. Ou nós escolhemos cumprir o propósito de Deus. Ou nós escolhemos fazer a vontade da nossa carne. A todo momento, querido, nós temos o poder da escolha. Hoje ainda nós temos o poder da escolha. Hoje ainda, homens e mulheres estão se arrependendo, estão entregando a sua vida ao senhorio de Jesus, estão escolhendo um caminho de vida. Hoje ainda, homens e mulheres permanecem caminhando nesse caminho de vida. Hoje ainda, querido, o Senhor coloca dois caminhos, duas escolhas nas nossas mãos. E o que o salmista está dizendo? Escolhe a vida. O que a palavra de Deus estava dizendo lá em Deuteronômio, querido. Escolhe, pois, a vida. Amém? Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Você pode se colocar em pé, queridos?